Olha só, pessoal, o Cruzeiro teve a recuperação judicial aprovada. O que isso significa? Aí agora eu vou pedir o Stefano Marquezine para explicar para a gente, como se eu tivesse 6 aninhos, o que isso representa para o Cruzeiro. Stefano, por favor. Claro, Eltinho. É o seguinte, o Cruzeiro não tinha condições de pagar suas dívidas. E o Cruzeiro foi até a Justiça e falou, olha, eu não tenho condições de pagar as dívidas do jeito que elas estão hoje. Eu sou uma empresa, eu sou um clube que é insolvente, eu não tenho condições de arcar com nada. E isso foi acontecendo tudo que a gente já sabe com o Cruzeiro, execuções, bloqueios, enfim, atrasos. O que é a recuperação judicial? É quando o clube consegue, na justiça, um direito de fazer um plano, um planejamento para que essas dívidas sejam pagas de uma forma que o clube consiga, num prazo que o clube consiga. Então é isso que o Cruzeiro conseguiu. O Cruzeiro ele apresentou o plano da recuperação judicial. Olha, nós conseguimos pagar tanto, a gente precisa de desconto em algumas dívidas, a gente precisa de um prazo maior para pagar algumas outras dívidas. O Cruzeiro apresentou esse plano para a Justiça apresentou esse plano para os credores do Cruzeiro, houve uma assembleia, uma votação e foi aprovada esse plano. Então, a partir de agora, o Cruzeiro ele vê a sua dívida diminuir consideravelmente e sendo paga de várias formas, algumas com a vista, os trabalhistas recebem primeiro que os outros, enfim, são vários detalhes desse plano que agora o Cruzeiro tem que cumprir, se não cumprir, vai à falência. Só para eu entender melhor ainda, tiveram sims e tiveram não. Sims, mas foi aprovado. A maioria aprovou. Tá. Mesmo aqueles que disseram não, eles entram no bonde de tudo. Plano. Tá tudo fechado, foi por democracia, pela votação e deu ok. Vamos colocar primeiro aqui quem deu sim pro Cruzeiro? Só pra gente acompanhar. Ó, quantos disseram sim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Goleiro Fábio, Robert, atacante Fred, Breno Lopes, o Brian, lateral, foi do América também, o Jonathan, lateral, Leonardo Silva, que hoje trabalha no Atlético. Leonardo Silva do Atlético? O Leonardo Silva, que hoje trabalha no Atlético. E o Paulo Eduardo, zagueiro. São valores altíssimos. Valores altos. São valores altíssimos, né? A gente vê o Fred aqui com 32 milhões, o Fábio com 20 milhões. Então isso aqui vai ser pago a longo prazo. O Cruzeiro vai ter um tempo maior para pagar. Mas eu acho que tem um desconto também, não tem não? Tem um deságio. Se o Cruzeiro pagar tudo que é certinho, devido, dentro do prazo, algumas dívidas podem chegar até 75% de desconto. Mas não é regra para todos os casos. O Cruzeiro pode... Aí cabe valor, tá vendo? Ó, poxa vida, é um descontão. Agora vamos colocar quem falou não à recuperação judicial. Aí são muitos atletas. Muitos atletas. Eu queria Mas chamar... alguns chamam a atenção. Tipo, o Dedé com 19 milhões, o Dodô, que hoje é o lateral do Atlético, com 18 milhões. Eu queria chamar a atenção pro Lucas Silva, que tá aqui, ó, na lista aqui, ó. Lucas Silva. Mas é um valor até baixo. É um valor baixo e que seria baixo pro futebol, né? Pra mim não é baixo, não. Pra mim é alto. Ajudava na minha vida boa. Mas eu falo de alguns caras... O Mena chama muita atenção, tá? Sim, chama. Mena... São 40 nomes aqui, tá, gente? O pessoal que tá em casa aí pode chegar pertinho da TV aí, printar essa tela, porque tá aí esses nomes aí. E tem alguns que chamam a atenção. Cadê o Mena aqui? Eugênio Mena. 22 milhões. Valu, você pode fazer uma dissertação sobre Eugênio Mena no Cruzeiro? Não cabe até pelo tamanho do futebol dele, né? Talvez daria no máximo uma frase. Com 3 palavras, inclusive. Eu vou falar para o torcedor do Cruzeiro tentar fazer o seguinte exercício, né? Até tem tido uma repercussão muito grande nas redes sociais, quem disse sim, quem disse não, mas enfim, eu acho que o que importa mesmo no frigir da situação é a aprovação da RJ, como já explicou muito bem o Stefano Marquezine, e que fique claro, né? Tudo uma questão até dos descontos, do prazo dentro da lei. Não é algo que o Cruzeiro está fazendo de acordo com o seu desejo, com a sua vontade. Algo regulamentado em cima da lei. Agora, um exercício interessante para você, torcedor do Cruzeiro. Peguem os nomes e anotem cada uma das gestões, mais do que se apegarem aos nomes de quem disse sim, disse não. Eu acho que o grande exercício, pelo menos para mim, é de lembrar-se a qual jogador pertenceu à contratação em cada gestão. Ô Elton, deixa eu só ressaltar mais um ponto que é importante, porque a galera vê uma lista que tem mais nãos do que sim, mas a recuperação judicial ela não aborda só jogadores, são todos os credores, trabalhadores, empresas, enfim.
tudo que cobra do Cruzeiro. A Minas Arena tá, a tia da limpeza que entrou na justiça para conseguir o salário tá, e a ampla maioria decidiu por aprovar, ou seja, a pessoa... Não é porque tem mais jogadores não no sim que tá errado, que, como assim mais votaram não, não. A ampla maioria dos trabalhadores, dos credores, votaram a favor da recuperação judicial do Cruzeiro. Importante dizer que não tem questão de peso no voto, né? Isso. O peso do funcionário, o mais simples, tem o mesmo peso do jogador. Eu vou chamar o HG de novo nessa discussão, o HG que está lá em São Paulo, vai entrar nessa discussão com a gente. Também é importante a gente dizer para o torcedor que não precisa ficar perseguindo o atleta que disse não, o atleta que disse sim, não tem que fazer essa Até porque a maioria não sabe, tá, Elton? A maioria nem sabe. Porque o dinheiro não é nosso, o dinheiro não é meu, o dinheiro não é seu, o dinheiro é do jogador. A gente não sabe como esse calo está apertando na vida dele. Então, quanto a isso, gente... E mesmo que não aperte, o dinheiro dos outros a gente não faz conta não. A gente não faz conta com o dinheiro dos outros. Então, HG, eu queria te colocar justamente para falar a respeito desse ponto, né? A importância que teve isso para o Cruzeiro, mas que o torcedor também tem que entender, que a gente não tem que fazer conta com o dinheiro dos outros. Vai ser importante para o Cruzeiro? Sim, e vida que segue. Eu faço conta com o dinheiro dos outros, sim, principalmente quando é uma cifra de 22 milhões para o Mena. Eu faço conta assim, sabe por quê? Porque eu fico pensando assim... Se o Mena tem 22 milhões para receber do Cruzeiro, eu fico imaginando quem negociou o Mena e o que ganhou por fora de uma negociação dessas. Porque tem gente que ganha na negociação no futebol, tem gente que ganha na negociação, nas tratativas de contratação e etc. E tem gente que ganha por mês, percentual por mês dos salários do jogador. O cara que ganha comissão no processo de contratação, o cara que assina, ele não faz nada ilegal, mas ele faz imoral. O grande problema do Cruzeiro, que levou o Cruzeiro a praticamente, a quase falir, e ainda bem que o Ronaldo apareceu na vida do Cruzeiro, eu acho que caminhou para isso aí. Quando a gente vê os valores... Dá para entender que pelas cifras que o Fábio, por exemplo, ganhou e o tempo que ficou em casa, e aí você pega e fala, bom, o Fábio ficou tanto tempo, aí o acerto deu tanto, ele não recebeu, foi para a justiça e tal, você até entende que as cifras do futebol são exorbitantes. Aí você vê o Fred, as questões e tal, mas eu fico pensando jogadores como o próprio Mena. Eu não estou aqui fulanizando a discussão, não. O que me chama a atenção é o que esteve por trás dessas contratações, desses negócios, e quem levou, quando contratou, para a coisa gerar esses valores que foram demonstrados agora. É um negócio imoral, é um negócio indecente. Indecente. Quando eu vi, quando eu olhei Mena, eu estou lá procurando o M, Eugênio Mena, eu assustei. Eu fiquei assustado. Um negócio imoral e indecente. É isso aí. O HG tá certo na colocação dele. Eu lembro também que o Marcelo Moreno foi um dos que colocaram não, né, no caso, ele tem 30 milhões, mas lembrando que o Marcelo Moreno chegou a emprestar dinheiro para a equipe do Cruzeiro. HG, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo aí em São Paulo, junto com a gente, e a gente vai pro break. Segunda-feira eu espero aqui. Até segunda. Beijo meu fofinho, te amo. Beijo no Popó e beijo em você. Em todos. Vamos pro intervalo, 2h30.